Preparando o domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Alô, você que acompanha agora o programa Preparando o Domingo. Bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do 33º domingo do tempo comum. É o finalzinho da liturgia, do ano litúrgico, estamos já quase nos encaminhando para iniciar o tempo bonito de preparação para o Natal. Portanto, vamos agora nos preparar para concluir este ano, fazer o nosso balanço e, escutando estas leituras, compreender melhor aquilo que Deus tem para nos ensinar a respeito disso, do fim, o fim das coisas, o fim dos tempos, o que será, como haverá um fim. Tudo isso que nós tantas vezes nos questionamos, as leituras de hoje vão nos convidar a refletir. Portanto, vamos tomar um tempo de oração, de reflexão, de escuta da palavra, invocando o Espírito Santo de Deus. Vem iluminar, vem inspirar o pensamento. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro. A primeira leitura da liturgia de hoje é extraída da profecia de Malaquias. Malaquias é o último profeta daqueles que são elencados no texto bíblico. E o seu próprio nome, Malaquias, que significa mensageiro de Deus, de Yahvé, pode significar justamente uma tentativa de concluir, portanto, a literatura profética e dizer que Malaquias é o último profeta que aponta já para a etapa seguinte, a etapa em que o Messias haverá de ser ele mesmo o profeta enviado por Deus. E Malaquias, portanto, vai falar de uma maneira apocalíptica e diz assim o seu texto: Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Veja que aqui o texto contrapõe justamente aquilo que vamos encontrar também em Jesus, no seu Evangelho, em que Jesus apresenta a destruição total dos perversos, que serão queimados como palha, isto é, não sobrará nada, nem raiz nem ramo, diz o texto. Então, o nosso autor não está propondo que naquele último dia haverá o inferno para uns e o céu para outros. Não, haverá destruição total, o aniquilamento total. Desaparecerá a raiz e o ramo, deixará de existir. Então, essa é a punição para os maus que o Antigo Testamento, que o profeta Malaquias prevê na sua profecia. De que aquele que é perverso vai perder tudo, até sua memória vai desaparecer, nada vai sobrar. Mas ao contrário daqueles que conservam o nome do Senhor, isto é, busca fazer a sua vontade, que é cultivar a justiça, a verdade, o amor ao próximo, tudo aquilo que nós todos sabemos e que muitas vezes chamamos de virtudes, As virtudes que nos fazem ser pessoa melhor, pessoa que se pode dizer assim, filha e filho de Deus, porque se reconhece assim e vê a Deus como um pai, como um modelo a seguir, a viver. E é dessa forma então que a gente vai encontrar essa distância entre os que temem o nome do Senhor, porque para eles nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Mas para o que abandonam, portanto, as leis do Senhor, o desejo de que possamos viver em paz, eles serão como os ímpios e soberbos, que na sua cobiça desejam tudo para si e não são capazes de olhar para o próximo. Eles serão como palha, desaparecerão. É assim então que essa apocalíptica do Antigo Testamento nos oferece uma palavra para o fim dos tempos, aquilo que vamos escutar hoje no Evangelho de Jesus. É assim que o salmista também vai ecoar esta confiança de que a justiça virá julgar a terra inteira. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. É o momento do julgamento, o juízo final. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave, aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor o nosso Deus. É um dia de glória, de alegria, o dia em que Deus haverá, portanto, de varrer do mundo a maldade e permitir que o bem prevaleça. Esse é o sonho, Esse é o nosso desejo, o desejo que o mal não prevaleça sempre sobre o bem, isto é, o bem que significa sempre fazer o bem realmente,
O bem que significa sempre buscar a justiça, a verdade. A verdade é um bem tão depreciado nos nossos dias. É tão importante amar de novo a verdade para que a gente possa não permitir que dentro de nós se aninhe tanta violência por conta das mentiras que nos destroem a paz, o coração. Isso é algo que nós encontramos também nessa aspiração que os textos do Antigo Testamento nos transmitiram, essa aspiração de um julgamento que Deus virá julgar com justiça. É ali então que a segunda leitura, na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, essa expectativa do fim, ela é um pouco amenizada, porque afinal não podemos viver como se o fim já fosse iminente, portanto abrindo mão das nossas obrigações e responsabilidades. Vamos ouvir o que o São Paulo vai nos ensinar a esse respeito? Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Parece um conselho óbvio, Afinal, quem não trabalha não deve comer, claro, é sinal de quem vive na ociosidade voluntária. E qual é a razão desse conselho de Paulo? Porque na sua época alguns acreditavam que Jesus estava voltando. Então era inútil continuar se cansando, trabalhando muito, conseguindo o pão de cada dia, porque afinal tudo estava para terminar. E São Paulo vai fazer essa advertência. Embora já estejamos vivendo sobre o juízo divino, isto é, os últimos tempos já chegaram, porque afinal é Jesus este juiz que nos julgará. As palavras de Jesus serão aquelas que irão ser colocadas diante de nós no juízo. Essa é a compreensão e a convicção dos cristãos. Mas eles compreenderam mal a volta de Jesus e acreditavam que estava para acontecer, e por isso Paulo coloca uma ordem na comunidade. É preciso manter-nos responsáveis pelas realidades terrenas, embora o nosso coração almeje as realidades futuras. Então esse futuro não deve diminuir em nós o empenho atual para transformar o mundo. Se Deus nos deu um tempo de vida, este tempo precisa ser usado para a transformação deste mundo em que vivemos. Portanto, não vivamos na ociosidade, deixando que as coisas aconteçam como se nós não tivéssemos responsabilidade sobre elas, porque é preciso que cada um de nós trabalhe pelas realidades que estamos vivendo, as realidades do mundo. Esse é o sentido, desse texto. A realidade concreta de Paulo era justamente essa que escutamos no texto da carta aos Tessalonicenses. Alguns preferiram, portanto, ficar na ociosidade, cruzaram os braços e ficavam vivendo às custas dos outros. Mas a lógica do pensamento de Paulo é perceber que as coisas futuras elas terão um tempo que só Deus conhece, e a cada um cabe a própria responsabilidade pelas coisas terrenas. E é assim, então, que Paulo vai dar um conselho que diz: mantenhamos-nos na expectativa da vinda do Senhor, mas sem esquecer que temos uma tarefa a cumprir até que Ele venha. É nesse sentido que a carta de São Paulo nos exorta hoje. E vamos agora, portanto, fazer uma pausa, aclamar este Evangelho para escutar o que Jesus tem a nos dizer após termos ouvido estas leituras do Antigo Testamento sobre o fim. Jesus tem uma palavra também para nos dar sobre o fim de tudo, o fim dos tempos, o julgamento final. Vamos escutar o Evangelho, então, aclamando esta palavra que nos fala. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu:
Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje começa com um diálogo entre Jesus e alguns discípulos. Eles se admiram da beleza do templo e Jesus responde que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Uma referência a uma realidade ocorrida, de fato, no ano 70, quando o templo foi de fato destruído. Mas as perguntas que os discípulos fazem em seguida parecem transportar esta realidade terrena para um outro plano, um plano universal. Porque eles perguntam, mestre, quando acontecerá isso e qual será o sinal que estas coisas estão para acontecer? E Jesus, ao responder, parece de fato entender a intenção deles. E está falando, se o templo vai ser destruído, é porque tudo será destruído, o universo inteiro deixará de existir. E ele diz, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, ou ainda o tempo está próximo. Ora, Jesus era consciente do quanto a realidade da sua época permitia que as mentiras, as fake news, pudessem desviar aqueles que estavam caminhando com ele como discípulo. Isso nos faz entender que no tempo do Evangelho Lucas, essa era uma realidade conhecida da comunidade e, portanto, recordam o conselho que Jesus já havia dado antes. Cuidado, não sigais essa gente que tenta desviar a atenção daquilo que é essencial, daquilo que é importante, porque Deus haverá de vir sim um dia para julgar a maldade, a perversidade do mundo. Por isso é necessário que aconteçam as guerras, as revoluções, mas não fiquem apavorados. Jesus está nos dizendo que não é essa ainda a maneira, a forma com que Deus julgará o mundo. Deus não virá julgar o mundo da mesma forma como o mundo age, com a violência que o mundo exerce sobre as pessoas, sobre uns pelos outros, sobre a natureza. Deus não nos julga desta forma. E assim, Jesus vai continuar manifestando o quanto a violência ainda crescerá muito para que esse julgamento de Deus, isto é, esta paciência de Deus diante da maldade, possa chegar ao seu limite. Um povo se levantará contra outro povo, haverá grandes terremotos, fomes e pestes, para mostrar o quanto a sociedade será ainda muito sacudida pela sua própria dificuldade de compreender o valor, o sentido das coisas, o valor e o sentido da natureza, o valor e o sentido de preservar o meio ambiente, de conservar o mundo que Deus nos deu como um dom, um presente, esta casa comum que é de todos nós, e ainda mais, vai perseguir aqueles que buscarem defender uns aos outros, defender os seus irmãos. E é por isso que será a ocasião de dar o testemunho da fé, porque será a ocasião em que, quando nós, ao percebermos que tomamos uma atitude que contraria os interesses, a cobiça, a vontade de, quem sabe, tomar posse uns dos outros, né? Colocando-nos como aqueles que dominam os seus irmãos, mas também aqueles que buscam dominar a natureza, destruindo-a, tornando-a ao seu próprio serviço, ao seu próprio interesse egoísta, e por que não dizer interesses econômicos que destroem a natureza. Então tudo aquilo que ainda haverá de acontecer, isto é, a perversidade do mundo, deverá crescer muito ainda, até que Deus possa dar um basta
e na sua paciência misericordiosa estabeleceu um limite para a maldade. Deus haverá de estabelecer um limite para a maldade. Deus não haverá de permitir que os seus possam gastar a sua vida em vão ao lutarem pela justiça, ao anunciarem o Evangelho. Por isso, nem um fio de cabelo da vossa cabeça será perdido. Deus não deixará em vão nenhum esforço. E aí a frase lapidar que termina este Evangelho de hoje é: permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E é uma vida que não tem mais fim, é uma vida sem limite. Portanto, aqui esse texto, longe de ficar anunciando coisas catastróficas, sensacionalistas, apavorando, quem sabe, aqueles que têm uma fraqueza na sua fé e, portanto, diminuindo a sua força de combate diante das lutas do cotidiano, o Evangelho nos ensina o contrário, né? Nos está nos ensinando de que devemos nos fortalecer para permanecermos firmes ao longo do processo, em que aquela mesma maldade e perversidade que matou Jesus, que nasceu da cobiça, que nasceu do egoísmo, que nasceu do orgulho, que nasceu da divisão, que nasceu do desejo de sobrepor-se ao outro, da rivalidade, da competição, tudo aquilo que levou Jesus à morte ainda progredirá muito até que um dia Deus venha nos resgatar. É dessa forma, portanto, que esse texto é um texto encorajador. É um texto que forma o nosso coração na certeza de que não nos abatamos se o mal parece progredir, porque simplesmente ele parece ter mais força do que a força do bem. Reconheçamos que o testemunho que damos a Deus e aos irmãos é justamente de permanecermos firmes nas convicções que Jesus nos ensinou a ter, de que somos filhos e filhas de Deus, de que vale a pena lutar pelo bem de cada um, de cada uma, de que cada pessoa é importante e que, portanto, cada uma delas merece nosso empenho para defendê-las, porque Deus não deixará sem recompensa todo o esforço que cada um de nós fizer para proteger a natureza, proteger o meio ambiente, proteger cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano, proteger aquilo que Deus nos confiou, toda a realidade terrena, humana. Que o Senhor possa nos ajudar, portanto, neste texto que nos aproxima, portanto, desse final, o final que é já presente. Jesus é o final dos tempos, né? Porque nele se manifesta o que será o final, a vida que esperamos ganhar. E é nesse sentido que os evangelhos vão dizer: chegou o fim dos tempos, porque o fim dos tempos é aquele que anuncia a vida eterna. É dessa forma que cada um de nós tem uma razão profunda para não se esquecer do Evangelho e não se deixar sucumbir diante das pressões, das seduções que o mundo nos oferece, fazendo-nos esquecer de que estamos todos indo em direção a Ele, àquele que é o Criador de todas as coisas, Deus, nosso Senhor, nosso Pai. Queiramos, portanto, fazer assim do nosso caminho, um caminho que tende cada vez mais para a beleza do Evangelho. Amém. Acolhei, Senhor, neste dia nossa oração, nossa prece. Formai o nosso coração na firmeza do Teu Evangelho. Consolida a nossa vontade em querer servir a este Evangelho, escutando as Suas proposições, deixando-nos, quem sabe, envolver, Senhor, para que possamos vencer toda a semente de maldade que tantas vezes insiste em criar raízes em nosso coração. Ajuda-nos a arrancá-la cada dia, colocando no lugar uma virtude evangélica, para que possamos estar prontos, preparados para vencer, para lutar o combate cotidiano contra o mal que se aninha em nosso coração e que muitas vezes se manifesta nas nossas relações. Que o Teu amor e a Tua bondade, tendo paciência conosco, nos ajude a agir também com misericórdia uns com os outros e construamos o vosso reino, o reino que é de todos nós. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nenhum dos cabelos de vossa cabeça se há de perder, sem que Deus o permita. Salvareis vossa vida na vossa constância, salvareis vossa vida. Salvareis vossa vida na vossa constância, salvareis vossa vida.
O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Salvareis vossa vida na vossa constância, na vossa constância salvareis vossa vida. Salvareis vossa vida na vossa constância, na vossa constância salvareis vossa vida. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Nenhum dos cabelos de vossa cabeça se há de perder, sem que Deus o permita. Salvareis vossa vida na vossa constância, na vossa constância salvareis vossa vida. Salvareis vossa vida na vossa constância, na vossa constância salvareis vossa vida. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.